23 de março de 2026. Esse é o TEFMED-US 2026.2 e aqui é a aula 37, só que nós damos um passo atrás para concluir a aula 36. Faltaram 3 questõezinhas. E a primeira é essa aí, ó. 2 pequenas partículas com cargas iniciais Qzão estão fixas sobre uma reta separada por distância 2A. Uma terceira partícula de carga Qzinho e massa M é deslocada do ponto médio entre elas. Essa partícula sofre um pequeno deslocamento ao longo da linha que une as cargas. A frequência angular de oscilação vai ser quanto? Ou seja, mais uma questão de MHS. E eu vou repetir a frase. A US vai ter que se esforçar, mas é muito, não é pouco não, para impressionar a gente no MHS. Ela vai tentar com cargas, vai tentar com líquidos, vai tentar com tudo. E você vai dizer, que besteira. A US querendo me assustar? Então, coloca isso aqui uma terceira carga, né? Uma carga Qzinho, bem no meio. Uma carga Qzinho que vai ser deslocada um tantinho para a esquerda, por exemplo. Um tantinho X. Primeira coisa que você pensa é, esse movimento vai ser ou não vai ser um MHS? E para dizer isso, nós precisamos mostrar ou concluir que a força restauradora é proporcional a esse deslocamento. Mas, cara, não é não, mas porque a força não é KQQ sobre D quadrado? Sim, mas como X é pequeno, pode ser que essa força, nesse valor pequeno, seja proporcional a X. E para saber disso, vamos ter que calcular, né? Então, bora. Vamos calcular a força, essa força para a esquerda, né? Vamos chamar aqui essa força para a esquerda de F1 e essa força para a direita de F2. O que provoca o MHS é a diferença entre essas forças, tá bom? Então escreve aí, professor. Força 1, K, QQ, tudo positivo. Sobre distância, vai ser A menos X, né? A menos X quadrado. E a força 2 vai ser KQQ sobre A mais X ao quadrado. Bom, como esse A ele é muito menor, como o X é muito menor do que A, se enquadra naquele caso que vocês lembram, né? Quando eu tenho assim uma coisa do tipo 1 mais ou menos X elevado a N, e esse X é muito menor do que 1, isso aqui vai dar aproximadamente quanto? 1 mais ou menos NX. Tô ligado, professor. Então, o primeiro passo aqui, eu vou colocar essa distância para cima, sabe? Vou escrever assim, ó. Eu vou escrever KQQ, que multiplica 1 com A menos X, A menos 2. Só para jogar para cima. Esse menos 2 aí, né? E aqui, KQQ, A mais X, A menos 2. Então, a força restauradora seria o quê, Ricardo? A diferença entre essas duas forças. Certo? O que provoca a força restauradora é a diferença entre elas. Certo? Porque uma quer puxar para a esquerda e outra quer puxar para a direita. Então, essa diferença é que causa a força restauradora. E, cara, vai ser qual força menos qual força? Bom, quando eu puxar a carga para a esquerda, a força F1 vai se tornar mais forte do que a força F2, certo? Então, vai ser F1 menos F2. Vai ser a nossa força restauradora. Força restauradora F1 menos F2.
bota em evidência o KQQ, aí fica o KQQ vezes. Galera, esse A menos X quadrado, agora vai entrar a nossa criatividade, viu? Daqui a pouquinho, vocês estão no automático. Esse A menos X, A menos 2, eu vou colocar o A para fora. E dentro, professor? E dentro vai ficar 1 menos X sobre A. Certo? Isso aqui é elevado a quanto? Menos 2. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu deixei aqui 1, dividi por A. Deixei aqui 1 e essa fração. E eu sei que essa fração, x sobre A, é uma coisa bem miudinha. Aí é mesmo, ó, porque o A é grande e o x é minúsculo. Então, 1 menos essa fração se enquadra nesse caso. Agora eu vou colocar aqui uma chave, porque aqui vai ficar menos A. Vou colocar para fora também. Vai ficar 1 mais x sobre A elevado a quanto? Menos 2. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Falta só o colchete, professor. Foi. Só o colchete aqui. Deixa eu afastar o 2 aqui. Nós estamos só calculando a força resultante. Na verdade, a gente está, tipo, investigando se essa força vai ser proporcional a x. Até aqui está tudo certo? Madison. Licélia. Ei, prof, essa força F1 é a força dessa carga, Qzinho, até esse outro Q? É. É isso? Isso. E essa F2 é essa parte, né, da carga, mais o X. Uhum. Mas eu fico tentando entender, em relação ao quê? É a carga em relação a essa da direita ou é a carga, essa Qzinho em relação à da esquerda? É o Qzinho em relação às cargas das extremidades. Eu tenho a força F1 aqui, ó, e aqui a força F2. É a distância entre eles, né? É. Exatamente. Então aqui, ó, a distância da carga do centro até aqui seria A. Aí quando eu afasto para a esquerda, ela se torna A mais X. Né? Quando a carga estiver bem aqui, ó. Na verdade, eu estou pegando a situação que a carga já andou até aquela extremidade, ó. Aqui. É como se essa carga agora tivesse nessa posição, Licério, que vai ser a amplitude. Então aqui vai ficar A menos X e aqui vai ser A mais X. Pronto, era isso que eu queria entender. Pronto, é isso. A carga, como ela já andou para aquele pontinho, aí a distância é relativa ao quanto que ela já se movimentou ali, né? Isso. Porque nesse instante está no centro. Aqui está A e A também. Nesse momento ela está bem no centro. Aí se eu movê-la levemente para a esquerda, ela vai ficar uma distância Q, desculpa, uma distância A menos X para a esquerda e uma distância A mais X para a direita. Ok. Pronto. Agora, meu povo, que vocês entenderam o que eu fiz aí, eu forcei o aparecimento daquele caso especial, fica fácil de vocês verem o que eu vou fazer aqui. Que é o seguinte, vou repetir esse K aqui de fora. K, Q. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Não fechei aqui a chave, né? Olha só. Esse A eu vou elevar a menos 2. É como se fosse o inverso quadrado, né? Bota aí, ó. 1 sobre A quadrado. Essa parte dentro do parênteses vai ficar como? Vai ficar 1 menos 2 vezes menos aqui, ó. Mais 2x sobre A. Ok? Estou aplicando essa aproximação. Repete 1 e aqui, ó, você faz jogo de sinais n vezes x. Ó. Se o n for negativo e aqui negativo, menos dá mais.
que é o caso aqui, ó. Menos 2 vezes menos x, mais 2x. E aqui eu vou botar menos. Aqui vai ficar a mesma coisa, ó. Vai ficar a quadrado aqui embaixo. Eu eliminei o colchete, né? Mas tudo bem. Vocês estão entendendo, né? Que aqui vai estar ficando meio feio na parte de separadores. Cadê esse imundo? Bota aí um colchete, macho. Vou colocar. Para ficar matematicamente bonito, né? Para ficar matematicamente bonito, bota aqui um colchete. Aí vai lá. 1 menos 2 vezes isso, ó, vai ficar menos 2x sobre A. Fecha o colchete, fecha a chave. Até aqui, vocês estão me acompanhando, pessoal? Ricardo, tem impressão minha? Ou dá para cortar esse 1 sobre A quadrado? Ó, com esse? Tá. Dá para cortar esse 1 aqui, ó, com esse? Dá. E quanto é que fica? Vai ficar mais 4x sobre A cúbico. Vala, cara, sobre A. Fiz besteira, foi? É A cúbico, né? Porque assim, eu cortei de fora, mas é porque ia multiplicar por 1. Gente, deixa eu, de novo, né? Estou bagunçando. Vamos lá. Quando eu for distribuir, vai ficar assim, ó. 1 sobre A quadrado vezes 1. 1 sobre A quadrado. 1 sobre A quadrado vezes 1 vai ficar 1 sobre A quadrado. Vai ficar 1 aqui menos 1, acaba. Então, essa parte de 1 sobre A quadrado vai cortar dos dois lados. Mas, Ricardo, e aqui dentro, ó, distribua. Vamos lá, distribuir. Vou passar esse A quadrado para dentro. E aqui, quadrado com 1 é cúbico, né? Pronto. Tira daqui, ó. Tira daqui e bota para dentro. Assim fica mais bonito, né? Pronto. Agora vocês conseguem ver, né? Que esse 1 sobre A quadrado corta. E esse 2x vai somar, ó, menos com menos é mais, 4x sobre A cúbico. Essa é uma questão, pessoal, que só se vê no ensino superior ou para escolas militares. Mas como a UES está flertando com isso aqui, vocês sabem, né? Que eu prefiro exagerar na dose do que deixar vocês à mercê da UES. Perguntinha, vamos lá, quem é quem? Duda. Ricardo, tu pode só explicar de novo como tu chegou naquela fração ali? Porque tava K, Qzão, Qzinho, né? Aí tem o parênteses. Aí, do nada, o X ficou sobre o A e eu me perdi, eu acho. Pronto. Foi aqui, Duda. Ó. Tava x sobre A. Você quer dizer como isso aqui virou isso? Isso. Ah, é porque eu dividi aqui por A e dividi por A. E botei um A fora para compensar. É como eu tô dividindo aqui dentro e multiplicando por fora. É como se eu fizesse assim, ó. 2 vezes 1 meio. Não afeta nada. Tô entendendo. Ah, pronto, tá bom, então. E aí, Obrigada. e aí, depois dessa aproximação, é que você vai concluir. Olha que maravilha, gente. Ó. E isso só vale para x pequeno, viu? Um x muito menor que o A. Olha aí, ó. Essa expressão ficou KQQ sobre A cúbico. Ricardo, o x ó, apareceu aqui, gente. Quer dizer que essa força é proporcional a x? É. Essa força aqui, ó, restauradora, ela é proporcional ao x. Então, para x pequeno, se eu dobrar o x, dobra a força resultante. Ou a força restauradora. Pronto. Se você entendeu essa paradinha aqui, nós já temos como chegar facilmente na velocidade angular. Ou na frequência angular, né? Deixa só eu dar aqui o grau, ó. Pois não, pode dizer. Ei, prof, no denominador não ficou A ao cubo, menos A ao cubo?
Mas entenda, Licélia, aqui é uma subtração de frações, né? É 2x. Tá. Pronto. Claro, não dá para. É uma subtração de frações de mesmo denominador. Licélia, eu estou curtindo tanto isso aqui, e eu acho que vocês estão começando a entender como é que funciona essa aproximação, e deve estar torcendo, né, para cair isso aqui, porque se cair, vocês vão fazer, e os concorrentes vão ficar assim, que diabo é isso aí? A UES é doida. Chegamos na expressão onde prova que a força é proporcional a X. E agora, Ricardo? E agora faz o de sempre, né? Força restauradora é massa vezes aceleração do MHS, que é ômega 2 vezes a amplitude. Quem vai ser a amplitude? O X. Ah, é mesmo, ó. Então, essa força restauradora é a que nós acabamos de encontrar, o KQQ 4, né? 4 KQQ sobre A cúbico vezes X. E aí corta o X, e vamos descobrir esse ômega, que é o ômega. Ricardo, cara, eu tô começando a entender, ó. Eu tô começando a entender e achar isso aí o massa. Ó, 4KQQ. 4KQQ. Cada versão do TEF tem uma novidade. A novidade dessa versão do TEF aqui é o aprofundamento dessa aproximação. E, claro, questões novas de MHS que não tinham na versão anterior. Por que tu faz isso, Ricardo? Porque eu tenho que vender o TEF semestre após semestre. Se fosse tudo igual, o cara comprava 2024.2 e ia até o final da vida, só com ele. Aí é mesmo, tu é inteligente, né? Por isso que as escolas pegam a apostila e trocam as questões para dizer que tem que comprar a nova apostila. E eu vou dizer, tem que comprar o novo TEF, cara. O TEF novo tem coisas que não tem no anterior, não. Tem que ser esperto, gente. Porque é uma coisa certa, a vida acaba, mas os boletos continuam do mesmo jeito. Que é nem saber, não. 4KQQ sobre MA cúbico, item C de casa. Uma questão linda, que eu espero que vocês tenham entendido e que possam resolvê-lo na segunda fase, caso caia. E os concorrentes me perdoem, vocês não estavam por aqui antes, né? Então vou ter que sofrer na hora da prova. Certo? Leonardo, professor, existe a possibilidade de essa carga que está na mediatriz, que separa as duas cargas, e mesmo assim realizar MHS? Cara, ela pode realizar MHS, Leonardo, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Só que verticalmente é mais complexo, certo? Bom, peraí. Uma coisa interessante. Ricardo, para que aconteça de fato o MHS, quais são as condições necessárias? Primeiro, que essas duas cargas sejam iguais, certo? Iguais e fixas. Essa carga do centro, ela pode ser positiva ou negativa? Pode. Para acontecer MHS horizontal, pode ser positiva ou negativa. Porque ela vai ser ou empurrada para um lado e para o outro, ou puxada para um lado e para o outro. Então, pode ser negativa. No MHS vertical, a carga tem que ter sinal diferente. Por quê? Se ela for positiva e eu deslocar para cima, ela vai se embora. Entendeu? Porque eu vou ter uma força para cima e não vou ter uma força para baixo. Mas e o peso, Ricardo? E o peso? Bom, o peso está segurando nessa posição central. Priscila, diga lá. Professor, como eu vou saber que é F1 menos F2 e não F2 menos F1? Ah, tanto faz, porque vai mudar só o sinal, certo? Aí não vai interferir no Não. final, não? O que importa, Priscila, é o valor da força. Porque se fizesse F2 menos F1, ia dar menos isso aqui, ó. Aí você perceberia que estava analisando o momento
em que essa carga está para a direita. Porque ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando. Então, só a diferença é que uma vai dar negativa e a outra positiva. Exatamente. Dá o Ah, mesmo resultado, mas, por exemplo, quando eu estiver calculando para a esquerda e fizer F1 menos F2, vai dar mais. Quando estiver para a direita, se eu fizer F1 menos F2, dá menos. Só isso que muda. Tá bom? tá certo. Tá bom. Ricardo, pode ter MHS em campo magnético variável? A Duda agora apelou. Viu? Pode ter MHS em campo magnético variável? Duda, eu acho que pode. Eu acho que pode, Max, viu? Porque é o seguinte, o campo variável é hora norte, hora sul. Hora norte, hora sul, certo? Acaba que esse movimento pode ser, sim, um MHS. Por exemplo, o micro-ondas faz a molécula d'água girar, assim, dipolo, né? Dipolo. Gira, gira, gira. Esse movimento dipolo aí é um movimento, é um MHS? Bom, se a força que ele faz for proporcional à distância, é também MHS. Para responder essa pergunta, Duda, seria necessário analisar isso aqui, ó, fazer a diferença entre as forças. Se a diferença resultar numa expressão, o A é fixo, tudo é fixo, não, tudo é constante, só o X que muda. Então aqui a força ficou proporcional ao X. Se você cair nessa expressão e perceber que o F é proporcional ao X, pronto, MHS, certo? Segunda fase, eu prometo a vocês, vão vir mais questões loucas em MHS. Quem sabe em campo magnético. Vou pensar, vou rabiscar, vou pesquisar, tá bom? É uma coisa que é um trabalho infinito, tudo infinito. Pergunta. Professor, se Sim. não tivesse essa outra carga, quesão, poderia haver o MHS sendo uma força peso e a outra F1? Ou a força da gravidade e o F1, que seria tipo... não sei, assim, eu tô dando um exemplo. Porque aí tem duas cargas, ela tá exatamente no meio. Aí sofre o deslocamento, porque, né, teve o deslocamento do X. Então, desequilibrou. Gisele, Mas, perfeito. Perfeito. Pode ter sim. entendeu? Pode ter. Eu até falei sobre essa situação. Deixa eu botar aqui uma folha em branco. Eu até falei sobre essa situação. Dupliquei aqui, foi? Foi. Que era o seguinte, ó. Se tu tiver uma espécie de tubo, um tubo, em que uma cargazinha possa... Eu até analisei essa questão com o GPT. Eu fiz no papel o desenho. GPT, vamos analisar o movimento de uma partícula que repousa aqui, uma carguinha aqui, Qzinho, que repousa nessa posição aqui. Deixa eu botar o Q por fora, pessoal. Repousa aqui. E aí, nós temos massa. Porque assim, o que é necessário também para ter MHS é que haja uma situação de equilíbrio. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Se não houver um ponto de equilíbrio, esquece. Não pode ter MHS. Então, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, onde a força de repulsão entre as cargas vai ter a mesma intensidade do peso dessa carga aí. E aí, Ricardo, para causar um MHS, o que você faz? Nós vamos pegar essa carga e empurrá-la para baixo. Ela vai ser forçada a descer até aqui. Digamos, vai descer até aqui. E aí, quando eu soltar a carga, ela vai acelerar, né, vai ser empurrada com a força, vai acelerar até o centro. Só que ao chegar no centro, ao invés de parar, ela vai subir por inércia. Ah, macho, então, isso aqui seria o zero. Aqui funciona como mais A e aqui menos A. Bom, isso aqui é a hipótese. Essa é a hipótese.
E como é que nós testamos essa hipótese, Ricardo Bastos? Aí tem que ir nas contas, verificar se é possível, né? Aqui, a força restauradora, caso exista, caso seja o MHS, essa força restauradora tem que ser quanto? Tem que ser a diferença entre a força, entre as forças elétricas, certo? Força elétrica. Professor, quem tem a maldade pode pegar os pontos extremos desse tubo e derivar em relação à distância. Quando você faz isso, você já cai no ponto de equilíbrio e aí já sai na função linear. Olha aí, covardia, né? Já sai no período, praticamente, né? Uhum. Já sai no período. Rapaz, é foda, cara. Derivada, pessoal, é uma ferramenta muito louca. O Renato colocou no curso dele, talvez, Madison, nesse ano, no próximo, eu experimente, né? Ter, assim, uma aula ou duas de derivada aplicada nas questões de física. Seria uma boa, né? Na gravitação, eletrostática. Olha aí, pessoal. A diferença entre as forças elétricas. Quando a bolinha estiver aqui o mais afastado possível e o mais próximo possível. Então, a força padrão é a força aqui, ó. Nessa distância D. Ah, eu fiz aqui uma coisa meio abestada aqui. Peraí. Na verdade, esse A aqui não é tudo isso, não. É um tantinho aqui, ó. É uma fraçãozinha. É assim. Pronto. Essa bolinha não vai estar aqui em cima, não. Na verdade, é assim que funciona. Quero tirar a bolinha, cara. Só a bolinha, sem perder o tubo. Tá difícil, pessoal. Pronto. Esse F também ficou aqui meio coisado, né? Mas, enfim, eu acho que vocês estão entendendo. Ó, a condição de equilíbrio é essa aí. Quando tem a distância D entre a bolinha. Ou vontade de esticar isso aqui, galera. Sim. Pronto. A distância entre os dois aqui, ó, no equilíbrio. Então, o que vai provocar o desequilíbrio? Quando alguém empurrar essa bolinha para baixo e soltar. Aí começa a oscilar. Ó. Então, aqui você faz o seguinte. Força elétrica na posição mais baixa. Ia ser KQQ sobre distância D menos A, né? Menos X. D menos X quadrado. Menos KQQ. Só para responder a Licélia, que existe MHS também tendo só a força elétrica entre duas cargas. E cadê naquela questão lá anterior, cara? O que aconteceu? É porque aqui essa outra carga faz o trabalho de empurra para lá, empurra para cá. E aqui o trabalho de empurra é feito por quem? Pelo peso. Ah. Então pronto. Desenvolve isso aí e você vai descobrir o período para esse caso aí. Mesma ideia da outra, tá bom? Aí vocês podem tentar em casa, ok? Vamos para a questão 7, pode ser? Priscila de mão levantada. Pergunta, Licéia diz que está ok. Pronto. Questão 7. Um estudante de física dispõe de um trilho circular de raio R isolante centrado na origem do sistema cartesiano. Em dado instante, são colocadas duas cargas pontiformes positivas nas posições R0 e 0R. Vamos desenhar o plano cartesiano logo. Plano cartesiano. Sem coisar. Vou colocar aqui um gabarito, tá bom? Um gabarito, sim. Sim. Tá no meio, né? Mais ou menos no meio. Pronto.
tem uma carga na posição R0 e outro na posição 0R. Pronto. Duas cargas positivas, Qzão. O sistema assim formado produz um campo elétrico resultante na origem. Assim, as coordenadas x, y e o módulo de uma terceira carga positiva que deve ser colocada sobre o trilho de forma a anular o campo elétrico E são, respectivamente. Essas duas cargas produzem campos de afastamento. Quando é que eu sei, Ricardo? Que elas são positivas. Certo? Então, essa carga de cima vai produzir um campo de afastamento em relação ao centro para cá. Para cá. E essa da direita produz um campo de afastamento para cá. Então, aqui nós temos um campo elétrico resultante. Faz aqui o quadradinho, né? Está aqui o campo resultante. E aí? Queremos colocar uma carga positiva em algum lugar que produz um campo de mesma intensidade desse campo aqui, que ele chamou de E. Onde é que eu devo colocar uma carga para produzir um campo que anule esse aí? Aí você fala, depende do sinal. Porque a direção que você vai trabalhar é essa aqui, ó. Nessa direção aqui. Aí saber onde é que está a carga, só tem duas possibilidades, professor. Ou a carga está bem aqui, ó. Ou está bem aqui. Só tem essas duas. Em cima dessa linha verde aí. Bom, se fosse uma carga negativa, seria aqui. Por quê? Porque a negativa produz campo de aproximação. Ah, o vetor apontaria para a carga. Como a carga é positiva, o campo que ela produz é para cima. Para anular esse campo aqui, ó, que eu acabei cobrindo com verde, né? Vou destacar aqui, ó. Pronto. Então, não é esse caso, porque seria só se fosse carga negativa. Então, eu preciso de um campo que combata o outro. Então, tem que ficar aqui, ó. Ah, para a gente poder cancelar um com o outro. Ó. Certo? Então, a posição correta para fazer isso é nessa aqui de baixo. Então, a nossa carga desconhecida, vou chamar de Qzinho, tem que ficar aqui, ó, já que ela é positiva. Certo. Localizar geometricamente é fácil, devido à simetria, né? Como as cargas são idênticas e estão a distâncias iguais, esses vetores têm mesma intensidade. Então, a resultante fica bem na bissetriz, ou seja, na bissetriz do terceiro quadrante. Então, você já sabe quais são as posições, né? Bissetriz do terceiro quadrante. Mas falta o módulo. Vamos calcular. Como ele chamou esse aqui de E, eu vou chamar esse aqui, ó. Sei lá, chamar de Elinha. 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 Então, esse campo E vai ser... Galera, você pode fazer por Pitágoras, né? Porque é 90 graus. E quadrado é igual a Elinha quadrado mais Elinha quadrado. Pitágoras. Ricardo, eu sou prático. Eu já coloquei foi raiz de 2 logo. Pronto. Se você é do grupo dos práticos, você já sacou que esse é raiz quadrada de Elinha. Mas quem é o Elinha? É cada campo desse aqui, ó.
esse E' é o campo. KQ sobre distância quadrada. Qual é a distância? R. Esse ponto aqui, ó, R, e esse aqui R, ó. KQ sobre R2. Pronto. Esse é o valor do E'. Então, esse campo E que ele está usando, na verdade, é KQ sobre R2 vezes raiz de 2. Pronto. Ricardo, então, a distância dessa bolinha para cá seria quanto? Adivinha? Adivinha. R também. Não a circunferência. Todos os pontos pertencentes à circunferência estão equidistantes do centro. Ah, então, o campo que essa carga Qzinho precisa produzir é esse aqui? É. O campo elétrico. Ah, então já deu certo, né? Já deu certo. Ah, falta o valor do quê? Sim, sim, sim. Então, o campo... Chama aqui de quê, Ricardo? Chama esse campo aqui de E2. Então, o E2, que é o campo produzido pela carga Qzinho, vai ser KQzinho sobre distância de Qzinho ao centro. R, né? Pertence à circunferência. Esse aqui é igual a quem? Igual a E. Ou seja, igual a KQ, KQzão, sobre R2, vezes raiz de 2. Corta, corta, professor. Conclusão. A carga Qzinho, cortei o Qzinho também, pessoal. Cortei foi o Qzinho também, macho, ó. Foi mal. Conclusão, o Qzinho vai ser Qzão raiz de 2. Já temos um módulo. Qzão raiz de 2. Agora falta saber em que posição, professor. Galera, para saber a posição é muito fácil. Lembra que esse ângulo aqui é 45? Então, eu vou projetar aqui, ó. Para cá e para cá. O nosso Y seria R cosseno de 45, né? Para projetar na vertical. Mas cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu só esqueci de botar uma coisa, vocês viram que eu esqueci? Tá para baixo, pessoal, é menos. Pronto. O X, mesma coisa. Menos R. No caso, agora é cosseno. 45 também, né? É bissetriz, Ricardo. É bissetriz porque as cargas são de mesmo valor. Se não fosse, aí daria mais trabalho. Vamos deixar essa pergunta para a segunda fase, para a gente fazer um caso desse com cargas diferentes. Por enquanto, vamos aceitar o fato de que está na bissetriz, então é igual aqui, ó. Então tem que botar o menos, né? Porque é embaixo para a esquerda. É cartesiano. Para baixo, menos, esquerda, menos. Então, menos R, raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2Q. E tem B. Segunda fase, 24.1. Entenderam? Isso mesmo, Ives. Ajuda pra caramba, derivada em MHS. Glicélia. Prof, por que K, esse campo, né, campo linha, né, é linha, com K, Q, R ao quadrado? É a fórmula. Mas não é com duas cargas? Mas aí Ou não, você botou essas cargas só para colocar no eixo de tipo X e Y, ó, esses Qzão. no começo, eu já calculei o campo resultante aqui. Certo. Já levei em consideração que eram duas cargas. Então, quando você faz o campo resultante,
você faz o cálculo do campo de cada um separadamente. Ah, tá. Aí soma. Só que é uma soma vetorial. Aí eu somei, deu Pitágoras, né? Ficou Pitágoras, porque é 90 graus. Então esse E aqui, ele é raiz de 2 E', onde o E' é cada campo desse. Ó. Ficou bem na bissetriz, né? Pelo Pitágoras e pela assimetria, porque eram cargas iguais, distâncias iguais. Então, o vetor resultante fica bem na bissetriz. Então, toda a distância está relacionada ao R, né? Isso, porque A circunferência, porque aqui no desenho eu compreendo como se fosse a distância menor, entendeu? Aí Mas eu fiquei, está todo mundo em cima desse trilho circular. tá. E o campo também está relacionado a essa distância. Exatamente. O campo é linha e o campo é. Isso. Tá certo. Eu vou salvar isso aqui, ó. Parece que estão usando um gerador no José. Vou já ver essa notícia aqui. Vou já ver a notícia. Ó, beleza. Então, ok. Questão 8. Esse assunto não caiu na UES ainda. Mas se caísse, seria uma mão na roda para vocês. Olha só por quê. 3 cargas pontiformes idênticas, todas de valor Qzinho, podem ser dispostas em 2 configurações distintas. Na configuração 1, 2 cargas estão posicionadas de modo que uma delas se encontra a uma distância L acima da outra, ao longo de uma mesma vertical. A terceira está posicionada a uma distância L horizontalmente da carga inferior, formando assim um triângulo isósceles retângulo. Na configuração 2, as 3 cargas estão alinhadas ao longo de uma mesma reta, de modo que a distância entre cargas adjacentes é D. Sabendo que a energia potencial eletrostática total das 2 configurações é a mesma, determine a razão Dzão sobre L. Vamos lá, são 2 configurações. Na primeira, nós temos tipo um triângulo retângulo isósceles. Assim, ó. Triângulo, retângulo, isósceles. E na segunda, é só uma linha reta. São 3 cargas de mesmo valor Qzinho. Então, aqui, ó. Qzinho. Qzinho, Qzinho. E aqui também. Distância D entre as cargas adjacentes à do meio. Qzinho para cá e para cá. Ele diz que as energias potenciais eletrostáticas são iguais nas 2 configurações. Ricardo, como é que eu calculo energia potencial eletrostática? Tem uma formulazinha? Tem. A fórmula é essa aqui, ó. Energia potencial KQQ sobre distância. Ela lembra a fórmula da energia potencial gravitacional, não é não? Que era GMM sobre distância. O K funciona como constante, as cargas são as massas, tá aqui as fórmulas, ó. Parece mesmo, Ricardo. Só que aqui em cima não tem menos não, né? Na verdade tem. Tem se as cargas Qzão e Qzinho forem de sinais trocados. Ah, tu falou que isso aqui, esse menos, tem a ver com força de atração, né? Exato. Como as cargas positivas se repelem, aqui fica mais. Mas se fossem cargas de sinais trocados, aqui seria menos. Resumindo, toda força que é atrativa, a energia potencial é negativa. Força atrativa. Tá bom? Bom, lembrado como calcula a energia potencial, bora escrever para o sistema. Vamos escrever para o sistema.
Quando tem uma configuração de cargas, como é que funciona o cálculo de potencial? Vou chamar aqui de 1. Energia potencial 1. Ou energia 1. Você vai somar as energias dos pares. Digamos que aqui seja A, B e C. Aí você fala que a energia do par A com B mais energia do par A com C e a energia do par B com C. Só tem essas 3 possibilidades? Só tem essas 3. É uma combinação de 3 cargas tomadas 2 a 2. Tem uma questão, só uma curiosidade, tem uma questão da uva aqui de Sobral, que o cara pegou e dispôs 6 cargas nos vértices de um hexágono regular. E aí, Ricardo, qual é o problema? O problema é que a combinação entre pares de cargas vai dar uma parcela gigantesca. Eu vou ter que combinar essa carga aqui, ó, com essa com essa com essa com essa e com essa aqui, ó. Depois, vou pegar essa aqui com essa aqui não precisa mais não. Essa aqui com essa e essa com essa. Depois, Ricardo, essa terceira aqui, ó, com essa aqui e com essa aqui. E depois, acho que esgotou, né? Esgotou? Acho que sim. E claro, né? Tem mais 6, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Tem mais 6. Ou seja, a quantidade de pares que você vai pegar aí, pessoal, é uma combinação de 6 cargas tomadas 2 a 2, que daria 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. São quantas parcelas? 6 vezes 5 vezes 4 sobre 4 vezes 2. Corta, corta. 30 por 2, 15. É uma soma de 15 parcelas. Só que, claro, né, tem parcelas repetidas. São cargas iguais, ó. Tem parcelas que se repetem, né? Essas 6 aqui, ó. É só colocar 6 vezes esse par aqui. Aí tem, por exemplo, essa aqui, ó. Qual mais, né? Essa aqui, ó, é igual a essa aqui. Ou seja, não são exatamente 15 somas, né? Porque envolve produtos. Mas, mesmo assim, calcular a energia potencial desse sistema de 6 cargas é uma conta muito grande. Caiu na UES, 2001, acho. E eu fui comentar essa questão em aula, numa aula de sexta-feira, último tempo. Quando eu terminei o comentário, a sala estava vazia. O povo estava com raiva de mim. Ó. O povo quer ir embora, né? Sexta-feira, vai querer ficar assim no último tempo. Pronto. Agora, Ricardo, A com B. Aqui ele é L, e aqui é L raiz de 2, né? Pitágoras, retângulo isósceles. Então, a parcela AB e AC são iguais, né? Então, bota aqui logo 2, ó. 2 vezes KQQ, ou KQ quadrado, sobre L. Isso já representa a soma AB com AC, né? Não, AB com BC, né? E a parcela AC vai pegar a raiz de 2 aqui. Mais KQQ sobre L raiz de 2. Pronto. Essa é a energia 1. Energia 2. Vamos pegar o par. A, B, C. Vai ficar o mesmo esquema. Energia A com B, A com C, B com C. A com B,
B com C e A com C. A e B, B e C, mesma distância, né? Dobra. 2kq quadrado, distância D. Mais. A outra pega 2D, né? Opa, só KQQ. KQQ, distância 2D. Pronto. Ele disse que as energias eram iguais. Vamos fazer a igualdade. Bora fazer a igualdade. Energia 1 e energia 2 iguais. Energia 1. Galera, bota em evidência o KQQ sobre L, tá bom? KQQ sobre L. Aí fica 2 mais 1 sobre raiz de 2, né? Cometi algum erro, foi? Diga aí. Eu só não entendi por que que no E2 você só fez 2 somas e não 3. Eu fiz 3 somas. 2 aqui, mais uma Oxente, aqui. Não É tem porque duas. os valores são igual, colega, ele computou logo como 2. Isso. tá bom. Tá, desculpa. Ah, bom, né? Para não gastar tinta aqui da caneta. Para não gastar tinta da caneta. Se eu contar essa minha mesa gráfica tem 6 anos, eu não troquei a caneta ainda, estou usando as mesmas pontas. Ela veio com 3 pontas. Então aqui as 3 estão ainda em condições de uso, depois de 6 anos. Mas eu vou comprar outra mesinha, para não ter sufoco se pifar durante uma aula. Tem uma de reserva. E aqui eu boto aqui em evidência, ó, o KQ2 sobre Dzão. K, Qzinho, macho. KQ2 sobre D, que multiplica, ó. Vai ficar 2 mais 1 sobre 2. Objetivo, descobrir D sobre L. Pronto. Corta, corta, joga o D para cima do L. E com muito cuidado, 2 vezes 2, 4, mais um 5. 5 meios. Que multiplica. Essa fração aqui, pessoal, vai ficar 2 raiz de 2 mais 1, né? Em cima e embaixo raiz de 2. Quando eu jogar para o outro lado, ela vai ao contrário. Ou seja, o raiz de 2 fica em cima e embaixo fica 2 raiz de 2 mais 1. Bom, o cara que elaborou a questão, ele foi bonzinho, ele foi chato. Deixa eu ver aqui. Fica 5 raiz de 2 sobre 4 raiz de 2 mais 2. No finalzinho aqui tem uma coisa para fazer, sabe? Essa questão aqui da UESP é uma questão bem legal, viu? O cara caprichou. 5 raiz de 2 sobre 4 raiz de 2 mais 2. 4 raiz de 2 mais 2. O que o cara fez aqui, pessoal? Para chegar a essas respostas? Ele racionalizou, professor, foi? Se você olhar aqui direitinho, ou eu troquei alguma coisa e não mudei os itens. Ó, só pode ser o item C. Ah, tá certo. Tá certo. O que que o cara fez, Ricardo Bastos? O cara colocou vezes raiz de 2 em cima e embaixo, sabia? Ó, ele multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo. Para quê? Só para baldear. Em cima fica 5 vezes 2. 5 vezes 2. E na parte de baixo fica quanto? Ó? Vai ficar 8 mais 2 raiz de 2, né? 8 mais 2 raiz de 2. Quando você dividir todo mundo por 2,
Fica 5 sobre 4 raiz de 2. De cara otário, Ricardo, também achei, pessoal. Não menti, não. Porque no final você tem que se tocar que vai ter que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Não é uma racionalização, porque o radical ficou embaixo. É para você chegar à resposta que ele chegou. Típico da UES, né? Tu encontra a resposta e tem que fazer alguma mexida para chegar ao item. Lembrar o UES, lembra não? Bom, perguntas aí, nada? Tudo certo? Prof, Pois não. de onde foi que você tirou esses 5 meses? Os 5 meios, daqui, ó. Eu resolvi essa fração aqui, ó. 2 vezes 2 mais 1. MMC. E ali? Ah, tá, você resolveu também, trouxe para cá. Eu coloquei 2 raiz de 2 mais 1 sobre a raiz de 2. Aí eu passei para o outro lado, né? Quando passa, a fração vira. Entendi. Pronto, foi isso. Diga lá, Priscila. Professor, nesse caso, eu não uso, tipo, os ângulos na primeira, porque é uma soma escalar. Ficou pergunta. Aí, aqui é puramente escalar, certo? Tem energia, né? É uma soma algébrica, certo? Você calcula cada energia e depois soma algebricamente. Quando eu falo soma algébrica, se tiver algum sinal de menos, ele vai acompanhar. Não é soma de módulos, não, é soma algébrica. Sinais são levados em consideração. Tá certo. Belezinha? Galera, show de bola? Bom, dito isso, nós vamos agora para onde? Lá para os capacitores. Aula 36 acabou. Vamos para 37, que é de capacitores, o mais aguardado da noite. Capacitores são dispositivos usados para quê? Para armazenar cargas, e como as cargas, elas em movimento, viram corrente, corrente faz acontecer alguma coisa, então o capacitor também acumula energia. Pois não, Priscila? Professor, só mais uma observação. Se fossem forças elétricas entre as cargas, eu teria que fazer a decomposição dos vetores, né? Você ia fazer Pitágoras, no caso aqui. Pitágoras, né? No caso, porque aqui tem um retângulo. Isso, e esse Pitágoras. Pronto, tá bom. Quando é, Ricardo, que eu uso soma algébrica, sem levar em conta ângulos, né? Quando for potencial e energia potencial. Se ele perguntasse o potencial elétrico resultante das cargas A e B em C, você também faria uma soma comum. Calcula o potencial de A até C, potencial de B até C e soma. Não tem vetor, não. Potencial e energia potencial. Beleza? Bora para os capacitores, esses bichinhos que servem para guardar cargas e, naturalmente, também energia. Primeira questão. Um capacitor plano de placas paralelas permanece conectado a uma bateria que mantém constante uma DDP. Inicialmente, a distância entre as placas é D, e em seguida as placas são lentamente aproximadas até uma nova distância D sobre 2. Desprezando efeitos de borda, analise as afirmativas a seguir. Informação importante do enunciado: que o capacitor permanece conectado à bateria. Ricardo, se o capacitor permanece conectado, o que eu posso garantir que não se altera? DDP. A DDP é garantida pela bateria. Então, a DDP não se altera. A capacitância do capacitor de placas paralelas é dado por essa expressão aqui, ó. ε0 vezes área sobre distância. Ou seja, a capacitância depende da geometria, da área das placas, da distância entre elas e também do meio isolante que existe entre as placas. Quando esse meio é o ar,
ou vácuo, você chama de ε0, certo? Agora, você pode também colocar um material aqui dentro. Você pode preencher esse capacitor com o material. Esse material é chamado de dielétrico, isolante, tá? Então, item 1. A capacitância do capacitor aumenta ao diminuir a distância entre as placas? Sim. Se a distância cai, a capacitância sobe. São inversamente proporcionais. Item 1, correto. 2. A carga armazenada no capacitor aumenta? Ricardo, como é que calcula essa carga, macho? Você pega a capacitância e multiplica pela DDP. Então, se a bateria tem DDP constante, se alguma coisa fez a capacitância aumentar, aproximar as placas faz a carga aumentar. Tá certo? Isso porque estava conectado à bateria. Ricardo, e se o capacitor tivesse desconectado? Aproximar ou afastar altera a carga? Não. Porque não tem como colocar mais carga. Não tem como tirar a carga. Se você aumentar ou diminuir a distância com o capacitor descarregado, a carga não se altera. E a DDP se altera. Certo? Se o capacitor estiver desconectado, o que se mantém constante é carga. A DDP varia. Então, se você afastar as placas, a capacitância cai e a DDP aumenta. Exato. E se você aproximar as placas, a capacitância aumenta. Se você afastar as placas, a capacitância cai e a DDP... Falei besteira, foi? Se aproximar as cargas, a capacitância aumenta. DDP diminui. E vice-versa. Quer dizer isso. Item 3. O campo elétrico entre as placas aumenta. Ricardo, o campo elétrico, como é que calcula? O capacitor, ele vai fazer com que se estabeleça um campo elétrico uniforme entre as placas. Então, se a DDP está sendo mantida, e eu aprendi que a DDP é igual a campo vezes distância, DDP fixa. Se você reduzir a distância entre as placas, o campo fica mais intenso. Nesse caso, né? DDP fixa. Aproximar as placas do capacitor faz o campo crescer. E outra coisa, se o campo aumenta, existe uma possibilidade do meio isolante deixar de isolar. Como assim? Se eu aproximar muito as placas, pode ter uma faísca entre elas? Pode. Aí você diz que rompeu a rigidez dielétrica. Tá bom? O capacitor está carregado. Se você aproximar demais as placas, você pode criar esse ambiente para acontecer uma faísca entre as placas. Aí você rompe a rigidez. Ou seja, o dielétrico passa a conduzir. Então, qualquer capacitor comercial, ele vem com uma DDP fixa. Se você aplicar uma DDP maior, o capacitor explode. Explode porque vai acontecer uma faísca, essa faísca gera calor, o capacitor é um cilindro fechado, tem óleo, dentro dele é uma espécie de óleo. Esse óleo cria pressão e explode, literalmente. Então, o campo aumenta quando as placas se aproximam? Sim, aumenta o campo. 4. A energia armazenada no capacitor aumenta ou diminui? Como é que nós calculamos a energia? Tem 3 maneiras. Antes de mostrar as maneiras, eu quero que você entenda o seguinte. Um capacitor apresenta uma coisa chamada de capacitância. Essa capacitância tem a ver com a quantidade de carga que você pode armazenar em uma certa DDP. Aqui, ó. Você pode escrever assim, ó. Capacitância é carga sobre DDP. Então, eu não posso colocar a carga que eu quiser. Depende da DDP. Certo?
Agora, como são diretamente proporcionais, graficamente viram uma reta. Assim, ó. Então, essa reta aqui, ela representa capacitância. Capacitância é a tangente desse ângulo alfa. Ah, Ricardo, então eu posso dizer que a capacitância é a inclinação do gráfico Q contra U? É. Capacitância é a inclinação do gráfico carga versus DDP. E aí, quando você vai carregando, aumentando a carga e, naturalmente, a DDP, você vai armazenando energia no capacitor. Ricardo, como é que eu posso... Desculpa. Como é que eu posso calcular essa energia? Galera, é aquela história que eu contei para vocês. Quando você tem gráfico, você se pergunta assim, ó, o Q dividido pelo U tem significado físico? Capacitância. Agora, o Q multiplicado pelo U tem algum significado? Existe alguma grandeza, Q vezes U? O que vocês acham? Sim, né? Vai cancelar as cargas e vai sobrar unidade de energia. Isso, garoto. Q vezes U é o trabalho da força elétrica. Ah, Ricardo. Gente, eu não sou tão fã de eletrostática por esse motivo, sabe? São tantas fórmulas. Trabalho da força elétrica é carga vezes diferença de potencial, que é esse U aí. Resumindo, essa área embaixo dessa curva aí te dá o trabalho. Mas o trabalho não é variação de energia? Sim. Então eu posso dizer o que, Ricardo? Que a energia potencial do capacitor vale Q vezes U sobre 2. É. Base vezes a altura por 2. Essa área aqui, macho. Então, a definição QU sobre 2. Só que você pode trocar o Q, né? Por quem? Por CU. O seu CU? Não. O CU, né? Não é seu nem meu, não. É o CU. Não é seu nem é meu. C vezes U quadrado sobre 2. Mas se você quiser trocar o U pelo Q sobre C, pode também. Aí fica Q vezes Q. Fica Q quadrado sobre 2C. Então, tem 3 maneiras de calcular potencial? Sim, tem 3 maneiras. Qual é a mais indicada? Depende do que você tem como fixo a questão. Ah, se eu tenho como fixo a DDP, e é capacitância que está variando, quando eu aproximo as placas, a capacitância aumenta. Então, se a capacitância aumenta, com o DDP constante, a energia potencial aumenta. Ah, entendi, ó. Então, nesse caso aí, como a nossa DDP é fixa, quando você aproxima as cargas, aproxima as placas, a capacitância aumenta e a energia potencial aumenta. Ou seja, quanto mais próximas as placas forem, melhor para armazenar energia. Então, eles botam folhas bem fininhas, folhas de papel alumínio, para servir para enrolar o capacitor. Bem fininhas as folhas. Professor, nessas fórmulas aí tem uma pergunta muito obscura que eu só vi uma vez. Mas vai cair essa pergunta, que é o trabalho realizado pela bateria para carregar esse capacitor. Pronto. Você viu É. comigo, não foi? Na turma passada? Não, eu vi no Galaxy. Pronto. Eu não Que é, sei se eu adaptei essa questão de lá, talvez tenha sido. que é Q vezes o Epsilon zero da bateria vezes a variância de carga. É o trabalho realizado pela bateria para alimentar um capacitor do ramo. Pronto. Pois eu também criei uma questão, não sei se foi a adaptação de lá, ou foi da minha cabeça, que eu perguntava assim, Madison, perguntava se o cara usa uma bateria para carregar um capacitor, e esse capacitor é descarregado,
e o capacitor é carregado de novo na bateria. Quantas vezes daria para carregar esse capacitor usando uma bateria? Aí eu pego a energia armazenada na bateria e divido pela energia que o capacitor vai consumir. Aí pergunto quantas vezes daria para carregar e descarregar o capacitor usando uma bateria, com quantidade de energia tal. Foi isso que eu perguntei na questão. Essa questão aí é obscura, viu? Uhum. Essa questão aí é obscura. Vai para a segunda fase também, essa aí. Vamos encontrando, vamos buscando questões para a segunda fase. Tu me mandou umas boas hoje, aí eu troquei uma que eu tinha colocado repetido, passei a 10ª. Bem bacaninha. Questão linda, não é difícil, é linda. Bom, aqui, ó, questão item 4. A energia armazenada do capacitor aumenta. Ah, sim, aumenta. Então são corretas todas, né? 1, 2, 3 e 4. Desde dado. Gente, a quantidade de coisas que eu falei aqui, ó, nessa tela, isso aqui é quase tudo de capacitores, porque a questão foi exigindo. Ó. Questões boas têm essa capacidade, ó, de fazer a teoria fluir naturalmente. Ao invés de gastar uma aula todinha falando disso aqui, uma questão só consegue puxar isso aqui. Puxa assunto. Então, questão número 1, alguém tem alguma dúvida em algum ponto aí? Eu posso avançar? Beleza? Segunda, um capacitor plano de placas paralelas é inicialmente carregado por uma bateria, até atingir carga máxima. Em seguida, a bateria é desconectada. Mantendo o capacitor isolado, um dielétrico homogêneo de constante K é inserido completamente entre as placas. Analise as afirmativas a seguir. Nesse caso, o capacitor foi carregado e aí a bateria foi desconectada. Diferentemente da questão anterior. Então, quando eu coloco esse material, a capacitância aumenta ou diminui? E cada o que vem a ser esse K? Deixa eu pegar aqui essa figurinha que eu achei tão bonitinha, mas ó. Deixa eu pegar essa figurinha e levar para outra tela. É assim, pessoal. Quando você insere um material entre as placas, esse material tem uma certa permissividade, certo? E esse K representa a relação entre as permissividades. Pois não, Priscila? Professor, você voltou na questão anterior, rapidinho. Ah, sim. Pronto. Pronto, é nessa quarta. É que se você. Que tipo assim, a capacitância é o epsilon zero, né, vezes A sobre D. Aí, se eu tô. Fica D sobre 2, daí a capacitância não fica multiplicada por 2. Sim. Daí a energia embaixo vai ficar aqui ao quadrado sobre 4C. Daí a energia não vai diminuir? É porque você está olhando para a expressão errada. Você tem que olhar, Priscila, para a expressão do meio. Porque assim, eu não sei, eu não analisei o que aconteceu com a carga. Porque como ele estava conectado a uma bateria, mudando a distância, a carga muda. Então a expressão que você tem que olhar para ter Porque certeza, ele está conectado à bateria, né? a Tá expressão certo. tem que ser essa aqui, ó. Porque aqui eu Ai, tenho um computador. DDP constante e eu posso relacionar diretamente energia potencial com capacitância, tá bom? Mas essa tua dúvida aí é a dúvida maior, porque o que acontece com a bateria conectada ou desconectada, você resolve olhando para cá, ó, para essas três expressões. Bateria desconectada, olha para a primeira ou para a terceira. Ou melhor, não olha para a primeira não, porque a primeira tem DDP. Olha para a terceira. Se for para analisar o que acontece com o capacitor com a bateria desconectada, você tem que olhar para cá. Porque eu sei que a carga é fixa. Então, aqui, variando capacitância, varia energia. Inclusive, isso aqui é um spoiler para a questão seguinte. Então, vamos lá. Obrigada, professor. Pois não. O que é esse K?
é a relação entre a permissividade desse material aqui amarelo, que preencheu o capacitor, em relação à capacitância do vácuo. Esse K é, portanto, um número multiplicativo. Então, o que acontece quando o capacitor é preenchido, Ricardo? A nova capacitância vai ser a anterior multiplicada por K. Só isso, só isso. Um capacitor tinha capacitância tal. A ar, ou a vácuo. Eu coloquei o material de constante K, preenchendo completamente o capacitor. Completamente. Aí a capacitância muda para C0K. Esse K é um fator multiplicativo. Então, Ricardo, a capacitância aumenta sim. Existe material cuja capacitância... Existe dielétrico cuja capacitância... Desculpa. Existe meio dielétrico cuja permissividade seja menor que a do vácuo? Não. O vácuo é menor. Então, todo K é maior que 1. Certo? Todo K ele é maior que 1. Qualquer meio que não seja o vácuo tem um K acima de 1. É 1, alguma coisa. Ou 2, ou 3. É um número que não pode ser abaixo de 1. Então, o item 1 está correto. Capacitância aumenta. Se você pegar um capacitor a vácuo e colocar qualquer material, a capacitância aumenta. Item 2. A carga elétrica armazenada no capacitor permanece constante? Isso aqui talvez seja o desafio, porque você olha para o item 1. Ah, eu aumentei a capacitância, então dá para colocar mais carga. Dá, mas se você pegar mais DDP. Ah, e a bateria está desconectada. Ó. Então, desconectou a bateria, não tem como a carga aumentar e nem diminuir. A carga se conserva. Então, o item 2 está dizendo que permanece constante, permanece. A carga, sim, permanece constante. Item 3. A DDP entre as placas diminui. Vamos lá. Carga é capacitância vezes DDP. O que aconteceu com a carga? Permaneceu constante. Porque não tinha bateria para colocar e nem foi tirado carga. Certo. Então, a carga é o produto CU. Se eu fiz uma coisa que aumentou a capacitância, coloquei um dielétrico, isso fez com que a capacitância aumentasse, naturalmente a DDP vai diminuir. Porque a carga ficou fixa, certo? Então a DDP diminui? Diminui. 4. A energia potencial armazenada diminui ou aumenta? Mesma história. Eu vou escrever aqui de novo todas as expressões. Ó. Q sobre 2. Cu quadrado sobre 2. E Q2 sobre 2C. Qual dessas três expressões é mais apropriada? A terceira. Porque eu sei que a carga é fixa. Então, peraí, cara, tu fez um negócio que aumentou a capacitância, colocou um dielétrico, certo? Se esse negócio aumentou a capacitância e a carga ficou fixa, a energia potencial deve ter o quê? Diminuído. Então tá certo? Tá certo. Energia diminui. Em parênteses. Ricardo, tu falou que a carga não se altera. Não. Mas a energia diminuiu. Por quê? Para onde foi essa energia? Diz aí. Para onde foi a energia? Por que o sistema não é conservativo em relação à energia? Porque um operador externo precisou realizar trabalho para inserir o dielétrico. Por isso? É por aí. No caso, se você colocar um material aí, Madison, Eu teria que fazer um trabalho. E esse material que vai entrar, ele está entrando de maneira, digamos, natural, está entrando desorganizado. Quando ele estiver dentro do capacitor, o campo elétrico vai organizar as partículas.
Ou seja, o dielétrico vai ser polarizado. Então, o gasto de energia é para polarizar o dielétrico. Então, o campo elétrico vai ter um trabalho para polarizar o dielétrico. É aí que está o detalhe. Então, para você colocar um material no capacitor, ele vai entrar fácil ou vai colocar dificuldade? Colocar dificuldade, eu acho. Mas, Madison, se a energia do capacitor vai diminuir, esse processo é um processo natural. Verdade, é um processo natural, espontâneo, tá certo. Pois É é. muito boa. Então, a entrada aqui é gratuita, sabe? Agora, a saída paga. Ou seja, para você inserir um material no capacitor, a energia do sistema vai cair. Toda transformação em que a energia diminui, ela é espontânea. Ou seja, colocar uma coisa dentro do capacitor não vai exigir esforço. Agora, para tirar, tem esforço, certo? Foi aquela terceira questão que eu mandei para o senhor hoje mais cedo. Perguntava justamente isso, o trabalho do operador. Pronto. Então, para entrar é de graça. Mas vai ter campo dentro do dielétrico? Eu fiquei com essa dúvida. Eu vi essa pergunta hoje, eu fiquei me questionando. Se dentro do dielétrico tem campo elétrico? Sim, tem sim. Cara, os materiais isolantes, eles são transparentes para o campo elétrico. Agora, os materiais que são condutores, não. O campo não penetra no condutor, mas penetra o dielétrico, sim. O campo, ele penetra o dielétrico tranquilo. Priscila, quer perguntar? Sim, professor. No caso do dielétrico, que é colocado entre as placas, fica como se fosse em paralelo. Aí a soma é K1, tipo assim, se fosse 2, aí ficaria K1 mais K2 mais K3. Pronto, a Priscila já está antecipando as coisas, como fica a capacitância de um capacitor que tem mais de um dielétrico. Vamos já chegar lá, Priscila. Quando é que se entende que é uma associação paralelo ou uma associação série? Vamos já chegar lá. Eu respondo você apropriadamente. Então, nessa questão, pessoal, tudo está certo, né? Está tudo certo, tudo belezinha. Era isso que eu devia ter feito com a eletrostática, né? Questões conceituais para pensar, analisar. E eu fui muito bruto, né? Licélia. Prof, repita aí só porque a energia diminui, que você falou. Pronto. A energia diminui porque o campo elétrico ele vai ter que realizar uma operação que seria polarizar as partículas. Licélia, deixa eu te mostrar aqui de um jeito melhor. Deixa eu tentar aqui uma coisa. Espera aí. Gente, o Mozilla Firefox é muito mais leve que o Chrome, muito mais leve. Professor, aí é D mesmo ou seria C? Eu errei, foi? Não sei. Errei. Eu disse todas, né? O entender, né? Não, tá certo. É C, todas, cara. Obrigado. Licélia, pronto, eu consegui aqui uma figurinha aqui que vai ajudar você a entender esse negócio. Uma figura, pessoal, é um negócio que ajuda muito, sabe? Printar aqui. Aviso de redirecionamento? Não. Que mesmo, acho. Mundo da Educação UOL. Pronto. O trabalho que vai ser gasto, Licélia, é para fazer isso aqui, ó. Quando você coloca o dielétrico, ele vem com as suas moléculas todas bagunçadas. Tipo esse primeiro aqui, ó. Assim, ó, tudo bagunçado. Aí, o que o campo faz? Ó? O campo vai organizar. Isso aqui é chamado de polarização. Então, para você alinhar as moléculas, você acaba tendo que gastar energia. Então, está aí a explicação
da energia potencial do capacitor diminuir. Ele vai gastar uma parte da sua energia para organizar as moléculas do dielétrico. Por isso. Tá bom? Então, o sistema não é conservativo em relação à energia potencial. Terceira. Um capacitor de placas paralelas, planas e extensas de área A está ligado a uma fonte de tensão V. A distância entre as placas é D. Um bloco metálico, olha aí, Madison, um bloco metálico de espessura B inferior a entre as placas é inserido entre as placas, permanecendo centrado no meio, de modo que não encosta em nenhuma delas. Olha, se a UES perguntasse um troço desse, pessoal, ia ser uma confusão do tamanho do cão. Porque não é explicado isso aí no ensino médio. A gente sabe, cara, eu passei 20 anos, pessoal, usando livro didático, apostila, escrevendo, e eu sei mais ou menos o que tem nos livros, nas apostilas. E isso aqui não é tratado no ensino médio. E a UES pode cobrar? Claro. A UES não é a UES? Aí é, porque a UES é a UES, né? A UES não tá nem aí pro ensino médio, não. A não ser que ela ache que o ensino médio do Ceará é tipo o ensino médio da Rússia, da Índia, só se for. Pronto. O que acontece quando você usa um material metálico dentro do capacitor? O campo atravessa, o campo não atravessa, certo? A gente vai ter campo elétrico entre a placa e a superfície aqui, ó. Então, Ricardo, o campo elétrico ele não atravessa, não. Um material metálico, não. Não atravessa, não. Então, o que vai acontecer, Ricardo? Aí a Priscila já deu aqui um spoiler que vai servir para esse caso aqui, ó. É como se nós tivéssemos agora não mais um capacitor de área A e distância D. É como se eu tivesse dois capacitores, um em cima e um embaixo. Ah, Ricardo, baixo. Então, eu vou somar as capacitâncias desses capacitores para ver o que dá. Isso. Ou então, para ser mais prático, né? Para ser mais prático. Como essa parte metálica ela fica impenetrável pelo campo, é como se tudo se passasse numa associação de capacitores. Esqueça a placa metálica. Pense no seguinte, ó, que tu tem dois capacitores, ó, um capacitor em cima e um embaixo. Então a capacitância aqui, Ricardo, é como se fossem dois capacitores que têm a mesma área, ε0 vezes A, só que aqui, ó, vai ser um X, aqui vai ser um Y, e aqui vai ser um B, né, que chamou. Então, você ia fazer assim, ó, sobre uma associação em série, né? Então seria C1, eu ia fazer paralelo, foi mal. Aqui ficaria assim, ó. Vamos ser mais práticos. A capacitância aí seria ε0 vezes A sobre a distância efetiva. É como se o capacitor resultante fosse o capacitor que tivesse distância D, não, D, né? D menos B. Então é como se eu tivesse encurtado. Como se tivesse encurtado a distância. Você esquece a distância B, certo? O capacitor fica assim. Vocês estão me vendo? Recebi um aviso de erro aqui da câmera. Tá certo, né?
Então, no caso, o que vai acontecer é como se perdesse a distância das placas. Só isso. Para ser mais prático. Certo? Então, vamos lá. O campo elétrico no interior do capacitor. Desculpa. Desprezando a efeito borda, tem um. O campo elétrico no interior do bloco é nulo? Sim, claro. Uma estrutura fechada, metálica, não tem campo dentro, não. Verdade. Capacitância do sistema aumenta após a inserção do bloco? Aumenta, porque você faz como se fosse reduzindo a distância das placas, né? Acaba aumentando. Tá certo também. É como se encurtasse a distância entre as placas. A diferença de potencial entre as placas permanece constante? Ricardo, ele falou se estava conectado a uma bateria? Não. Se ele não falar que está conectado a uma bateria, eu posso Mas trabalhar... ele disse que está conectado. Tá ligado a uma fonte. Ah, Priscila está aí, ó. Eu já ia passando por cima, Priscila. Está ligado a uma fonte de tensão constante. Pronto. Então, se a tensão é constante, para saber se a DDP aumenta ou diminui, não, permanece constante, né? É constante, permanece, pessoal, tá ligado? Eu não estava ligado, não, sabe? E tem 4. A carga armazenada no capacitor diminui após a inserção? Não, né? Se a capacitância aumenta e a DDP se mantém, vai aumentar a carga. Falso. Se a capacitância aumenta, a carga aumenta, já que está ligado na bateria. Corretos? 1, 2 e 3, item B de bola. Certinho? Próxima questão. Olha só, aqui está a perguntinha da Priscila. 2 capacitores de placas paralelas de capacitância C e 2C são ligados em série a uma bateria de DDP V. Após atingirem o regime estacionário, ou seja, estarem carregados, é desconectada. O capacitor de capacitância C é totalmente preenchido por um dielétrico de constante K1. O capacitor de capacitância 2C totalmente preenchido por um dielétrico de constante de K2. A DDP final entre os terminais do conjunto passa a ser de quanto? Olha que beleza. E aí, professor, o que fazer? Bom, a pista é que o capacitor está desconectado da bateria. Essa é a pista. E então, começamos com o capacitor em série. Como a US é uma coisa tão peculiar, às vezes eu me esqueço de desenhar um capacitor, pessoal. Eu explico e não faço o desenho de um capacitor. Mas aqui eu vou fazer isso hoje. Então, no começo, os capacitores estão ligados assim, em série. Um tem capacitância C, o outro tem capacitância 2C. Recebe uma tensão vinda de uma bateria. E aí? Eles vão ficar totalmente carregados. Ricardo, eu sempre tenho dúvida. Numa associação série, os capacitores atingem a mesma carga ou a mesma DDP? Mesma carga. Certo? Vamos chamar aqui esse de C1 e esse de C2. Então, após o processo de carga em série,
todo mundo vai adquirir a mesma carga. E essa carga é mantida? É mantida. E aí? Desliga a bateria. Bateria é desligada. E esses rapazes vão ser preenchidos com dielétrico. Um para cá e um para cá. K1 para você, K2 para você. E agora, professor? E agora, nós vamos determinar a nova DDP em função da inicial. E qual vai ser o fato que a gente vai se apoiar? Na carga. Certo? Então, o que é a carga? A carga do sistema permanece a mesma, né? Carga é capacitância vezes DDP. Então, se a carga antes é igual à carga depois, vamos escrever assim, ó. Ixi. Avancei para a última, ó. Sem querer. Um clique no lugar errado aqui. Carga antes igual a carga depois. Antes, capacitores em série. Em série, você faz assim, ó. É produto pela soma. Produto pela soma. Vezes DDP de antes. Depois, os capacitores vão ter dielétricos inseridos, né? Você já sabe que esse K é um fator multiplicativo, vai ficar assim, ó. C vezes K1 vezes C vezes K2. E embaixo também, ó, CK1 mais CK2. Em cima, 2C quadrado. Não está faltando um 2 ali não, professor, no membro da direita em cima? Olha aí esse Médici. Esse Médici é um perigo, viu? Tá bem quietinho, caladinho, tomando a Heineken dele. E aí, se o cara erra aqui, ele percebe. Madison, eu não gosto de Heineken. Tem gente que gosta, né? Não gosto. Nem gosto de cerveja, não. Eu sou zero álcool, professor. Isso é bom. Você tá certíssimo. Ó, aqui fica 2C quadrado produto. 2C quadrado produto. Isso aqui, pessoal, seria uma questão de primeira fase da UES. Conhecendo a UES é a primeira fase, viu? Nada aqui de monstruoso, não. 2K2. Aqui, vezes V, aqui vezes V'. V'. Aqui faltou vezes V. Cliquei a nova tensão. V'. Dá para cortar um monte de coisa, né? Corta aqui, ó. Corta aqui. Corta C, corta C. Passa essa fração para o outro lado invertida. E aí é só alegria, né, professor? Vai ficar em cima K1 mais 2K2. K1 mais 2K2. E embaixo, 3 vezes o produto. Você pensa que é mais difícil, né? Mas é isso. Exatamente isso. Opção correta. E o V, né? Sim, o V. Esqueci o V de novo. Ou o Vzinho para esquecer, né? V. 2K1, K2V. É o item A, né? 2K2 mais K1 sobre 3 produtos. Esse item A. Item A de avião. Ok? Gente, o negócio tá massa. Ah, que bom. Deu certo aqui, a energia ligada tudo. O negócio tá massa, o tempo passa, você nem percebe, né? Nem percebe.
Bom, eu vou perguntar a vocês. Ah, não posso não. Eu ia oferecer amanhã à noite, mas o meu curso começa amanhã à noite, outro curso, né? Então pronto, quarta-feira a gente conclui capacitores e começa eletrodinâmica, tá bom? Para não ficar um negócio cansativo. Que as próximas questões vão dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Deixa para quarta-feira, né? Pode ser? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e até quarta-feira. Tamo junto. Vamos descansar para não desgastar a mente nessa reta final, que não está tão reta final, né? A gente tem tempo ainda. Tamo junto. Valeu.